Segundo livro de Reis, capítulo 5, nós temos a cura de Naamã. Claro que a cura é bem conhecida, mas são as lições que nós queremos. Segundo livro de Reis, capítulo 5. E boas lições. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão um homem valoroso, porém leproso. Quer dizer, um homem cheio de qualidades, um homem até usado. Note que a Bíblia está dizendo aqui: por ele o Senhor, Deus, dera livramento aos sírios. Então, um homem cheio de qualidade, cheio de virtude, tinha uma maldição na vida, era leproso. Às vezes você vê uma pessoa também de muito valor, mas às vezes é hipertensa, diabética, é doente. É um homem que está com uma doença, uma enfermidade, às vezes até uma coisa mais grave, uma doença mais séria. Mas seja qual for, ele é Deus, a situação mudou. Mas por que mudou? Nós vamos ver aqui, o principal de hoje, é o amor de uma pessoa. Esse amor que o cristão tem que estar no coração dele. É esse amor que nós temos que conhecer mais e mais. Qual? Vamos ver aqui. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. O missionário R. Soares, citando isso aqui, ele nos ensinou algo muito profundo. O que ele nos ensinou? Essa menina devia ser uma menina de qualidades, de dotes. Por quê? Porque ela ficou a serviço da mulher do general. Quer dizer, ela foi uma moça escolhida, uma pessoa selecionada, uma pessoa então que tinha algum valor, tinha alguma qualidade, alguma coisa, mas o maior talvez ninguém soubesse. O quê? Que ela era cheia do amor de Deus, ela era cheia da caridade, ela era cheia da misericórdia. Diz para nós aqui: e disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Mas espera aí, ela estava ali como uma escrava, ela estava ali como uma prisioneira, ficou a serviço da mulher de Naamã, sabendo que ele era um leproso. O que ela poderia ter dito? Bem feito, que ele morra com essa lepra. Você ouve muito cristão falar isso, que a mão de Deus pese sobre ele, que esse homem queime no fogo do inferno, e essas coisas todas. É porque ainda não conhece a Deus. Olha o que diz a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8, lá no Novo Testamento. Primeira carta de João 4, por isso que eu falei, não é a cura de não que nós temos, são essas lições. Capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quer dizer, ela mostrou o quê? O que ela mostrou? Um ato de bondade, um ato de misericórdia. Ela mostrou amor. É esse amor que tem que estar em mim, tem que estar em você. Jesus falou o que ela fez. O que ela fez? Jesus falou esse amor. Onde ele falou isso? Mateus, capítulo 5, versículo 44. Esse é bem conhecido nosso aqui, eu então cito bastante. Mateus 5, 44. Ele diz: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. O Naamã era um inimigo ou um amigo dela? Um homem que levou ela para ser escrava, entenda, que levou ela para ficar a serviço. Será que ela tinha uma remuneração? Será que ela tinha férias? Será que ela tinha, entenda bem, um salário digno, né? Porque é um trabalho digno, se fosse uma doméstica em casa, mas não. Ela não tinha nada disso. Ela simplesmente mostrou que conhecia verdadeiramente a Deus. Amar é querer bem. Amar, entenda bem, é mais do que eu tenho falado que melação social de beijinho no rosto, né? Não. Amar é querer bem. Mesmo o homem tendo feito o que fez, ou era um dos responsáveis, ela desejou o bem para ele. É isso que nós temos que querer. Ainda em Mateus, capítulo 5, versículo 7. Diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E eu fico pensando sempre, por favor, não quero aqui adivinhar, né, de maneira alguma, nem acrescentar nada à Bíblia, algo mais à Bíblia. Mas eu fico pensando como essa moça, quando o Naamã chegou em casa, o que vocês podem pensar? O que vocês devem imaginar? O que o Naamã fez por ela? Qual foi a recompensa que ela recebeu? Ainda que ela não recebesse nada, nós não temos que esperar, entenda bem, fazer algo para sermos recompensados. Não, devemos apenas amar. Devemos apenas amar as pessoas, devemos apenas desejar o bem delas,
que é o nosso dever. Mas eu fico pensando na recompensa dessa moça. Como é que o que ela deve ter recebido? O abraço dele, talvez. Você sabe que não vamos chegar lá, que o Naamã levou muitas joias, levou muito ouro, levou presente para o profeta, que não aceitou nada dele. Um homem que auxiliava Eliseu, e tentou pegar alguma coisa, e ele se deu mal, ficou leproso. Esse homem, chamado Geás, que ainda era jovem, mas foi tentar algo que não era para ele, que ele cobiçou, mas como eu falei, não é lição para hoje. Mas ela podia ter recebido isso, talvez a soltura, talvez Naamã pegou ela, ele mandou pegar, disse: vamos levar essa moça de volta, onde moram os seus pais? Ou não sei se os pais estavam vivos, ou ela foi adotada legalmente como uma filha, não sabemos. Mas sabemos que certamente ela foi recompensada no céu. Então esse é o que nós temos que fazer. Não podemos deixar de fazer o bem, de amar as pessoas, mesmo que essas pessoas sejam contra nós. Mesmo que essas pessoas fizeram alguma coisa errada contra nós, nós temos que fazer isso. Agora nós vamos para Provérbios, capítulo 10, versículos 24 e 25. O 24 eu vou citar, não é a mensagem não, é o 25 que é o nosso. Provérbios, capítulo 10, versículo 20, não, perdão, eu falei capítulo 10, desculpe, não é o capítulo 10, eu falei 10, aqui era capítulo 24, versículo 10, eu troquei os versículos, né? 24 é o capítulo, diz assim: o que disser ao ímpio, justo és, os povos amaldiçoarão, as nações o detestarão. Nós não temos que esperar isso. Quem era Naamã era um ímpio, sim, porque ele era um adorador de imagem, era um adorador de ídolos e tudo, mas essa moça fez o que deveria de fazer. Veja agora: mas os que o repreenderam haverá delícia, sobre eles verá a bênção do bem. Onde nós vamos chegar agora? Isso que eu quero para você. Quando você faz o bem para uma pessoa, entenda bem, que lhe fez o mal, você dá uma lição para ela. Ela não espera isso de você. Você acha que o Naamã esperava isso dessa moça? Ele esperava essa atitude dela? Quando a mulher chegou e disse: bem, queria falar para você, meu esposo, que essa moça que veio de Israel, que você deixou aqui ao meu serviço, ela disse para mim que tem um profeta em Samaria que poderia restaurar você da sua lepra. Ele não esperava isso dela. As pessoas não esperam isso de nós. Mas aí que eu tenho insistido num versículo, desculpe voltar, Novo Testamento, Romanos 8,19. Romanos 8,19. O que diz para nós? Porque a ardente expectação da criatura espera o quê? A manifestação do Filho de Deus. Então ela se manifestou como uma filha de Deus, ele não esperava. Aquilo foi como, entenda bem, mostrando para ela quem era o Deus verdadeiro. Se você ler a história toda, fica como uma lição de casa, leia que você vai ver a lição que ele teve, que ele não queria mais adorar o Deus do seu rei, e ele disse: olha, quando eu entrar lá na casa dele, na casa do ídolo lá, que o meu senhor, o rei, estiver, ele é o general, tinha que dar, vamos dizer assim, a segurança do rei, ele teria que fazer como às vezes. Imagine que eu sou, exemplo, sargento da polícia militar, ou tenente, capitão, sei lá o que for, eu faço a escolta do prefeito, vamos dizer, ou do governador. Eu sou escalado, eu como cristão, além de ser um militar, mas eu sou um pregador do evangelho. Eu sou escalado, entenda bem, para fazer a segurança pessoal do governador, da autoridade, do presidente, quem for. E ele diz assim: olha, nessa semana eu vou lá no terreiro de feitiçaria. E aí? Devo ir ou não? O que você acha? Eu vou lá para adorar alguma coisa? Eu vou lá para quê? Fazer a segurança da autoridade, não é verdade? E ele pensou, mas ele disse: eu não quero mais. Ele disse: eu não quero. Foi tão sério que ele pediu para o Eliseu um pouquinho da terra de Israel, para ele oferecer tudo que fosse ao Deus de Israel. Não queria. Então a melhor maneira de você repreender uma pessoa é fazendo o bem para ela. Já viu alguém dizer: você vai deixar a pessoa sem graça? Você vai deixar a pessoa, entenda bem, pasmada com a sua atitude. O mundo está esperando isso de nós. O mundo está esperando, não está esperando outra atitude. Imagine quando Jonas chegou lá em Nínive pregando: mas quem é esse cara que está falando aí? É um homem de Israel. O quê?
Ele está dizendo que Deus, não entenda bem, que nós vamos nos arrepender para não sermos destruídos. É isso que temos que fazer. O mundo está esperando a nossa manifestação. Aí me falta tempo de mostrar tudo para você, mas veja Filipe, quando a Bíblia fala, Filipe era um judeu que desceu a Samaria para lhes pregar o quê? Cristo. E pregou o amor, e as pessoas pararam e ouviram. Por quê? Porque ele foi levar o amor de Deus para elas. Foi mostrar para Deus, aos samaritanos, entenda que o Deus era o Deus verdadeiro, mas que está mostrando Jesus Cristo para eles. É isso que a igreja está mostrando para vocês ali. Descendo Filipe a Samaria, lhes pregava a Cristo. O samaritano não se dava com os judeus. Isso é só para você entender algumas coisas. Então, a igreja de Cristo, ela tem que olhar para esses exemplos e acordar e orar, buscar pelo vizinho que ela feitiçaria, que talvez até xinga você, dobrar os joelhos e orar por ele. E podendo fazer o bem, fazer para ele. Vai mudar. O mundo vai mudar. Pode ter certeza que o mundo vai ver coisas diferentes. O mundo vai descobrir esse amor verdadeiro. A igreja de Cristo tem que tomar um choque de amor. Mas eu vou falar mais sobre isso agora, depois, no final, entre nós, irmãos. Entre nós que somos da mesma fé, como devemos olhar um para o outro, principalmente para aquele que cometeu um erro. Vamos falar isso daqui a pouquinho. Deixa eu passar para vocês uma história que é lá do Rio Grande do Sul. É a Marli Duarte. Ela foi curada de tendinite e desgaste no joelho. Diretor, vamos ver essa história primeiro, por favor? A tendinite nos punhos é uma inflamação que ocorre nos tendões, causando inchaço, dormência e dor. Sintomas que há 10 anos afetam Marli. Trabalhava de diarista naquele tempo, né? Fazendo muito esforço. E aí eu queria varrer, eu não sentia a vassoura. Caía na minha mão, ficava tudo aqui doído. Parece que dava um choque assim nas mãos, assim. Horrível, horrível. Ela me falou que estava com problema na mão, disse que doía muito. Eu queria até segurar meus netos, nenê. Eu tive que ficar assim com eles, segurando assim, porque não podia, né? Dobrar as mãos assim, de tanta dor. A roupa só fazia assim, ó, e largava no arame. Lavar roupa, tudo era dificultoso. Fui no médico e disse que era tendinite, tinha que fazer fisioterapia. Até cheguei a fazer um tempo, mas não adiantava. Saía de lá, começava tudo de novo. Aí eu disse, eu não vou mais fazer isso. Essas coisas assim não resolvem muito. Além de ter tendinite, um dia eu tava caminhando, descendo uma rua, sem mais nem menos caí num tombão. Esfolei todo o joelho, assim. Eu fui no médico, começou a me doer, daí ele começou a dizer que tava com problema no joelho. Tinha água no joelho. Em 2017, Marli começa a enfrentar mais essa batalha, pois descobre que está com o joelho desgastado e que o tratamento apenas amenizaria os sintomas. 2017, aquele ano pra mim foi longo, pois eu não treinava nunca, né? De tanta dor, mais tendinite, mais o joelho. Eu tinha que cuidar pra caminhar, qualquer coisa, afrouxava assim as pernas, eu caía, já tava no chão. O joelho dela era muito inchado. A perna dela ficava bem inchada e ela tinha muita dificuldade para caminhar. Caminhava devagar. E aí dava aqueles barulhos no joelho, parece que estavam todos os ossos moendo. Aí fiz um monte de exame, tinha que fazer isso aí, ou tomar injeção. Quando ela ia se abaixar, ela não conseguia se abaixar direito, porque o joelho não dobrava. Eu sabia se eu baixava a mão ou o joelho, olha, só Jesus sabe do que eu passava. Às vezes eu chorava de dor, né? Membro da Igreja da Graça, Marli participa da reunião do missionário R.R. Soares, em Porto Alegre, no dia 10 de agosto de 2022. E lá fica livre da tendinite. Saí de casa decidido que eu ia lá e ia ser curado. Aí o missionário chama um, quem tem um problema, chama outro. Quando chegou na vez das mãos, eu já saí ligeiro lá pra frente. E quem tem problema nos braços, venha e vai ficar à minha direita. E lá eu já sentia a cura, aquele calor subindo assim, né? Eu disse, olha, Jesus tá operando. E aí ela recebeu a cura da mão. Ficava tudo dormento a mão, não conseguia pegar nada, nem uma faca, não tinha tato. Já tá agora normal. Feliz com a cura da tendinite, Marli persiste e meses depois vai novamente à reunião do missionário em janeiro de 2023 e fica com os joelhos restaurados. E lá, na oração do missionário, mandou todo mundo ficar em fila ali para ir caminhando. E eu comecei, caminhando, levantando para cima. É hoje. E pisando na cabeça do diabo, é hoje. Marchando, pessoal! Pisando no inimigo. Por violência. A pessoa que tá andando muito mal pode andar aqui na frente. Tinha aquele calorão assim na mão, assim.
subindo, e fui curada. Que agora ela caminha bem, ela nunca mais se queixou de dor também, né? E o joelho voltou normal, a perna voltou normal, né? Não tem enxume nenhum. As mãos também, ó, tá bem, tudo curada, restaurada. Posso no mercado agora carregar sacola, não podia nem levantar uma cadeira, tinha que estar empurrando as cadeiras de casa assim. Ela pode se abaixar, ela pode se ajoelhar, que antes ela não conseguia se ajoelhar. Caminhando bem, mas bem faceira. Vocês já deu até uma corrida pra pegar o ônibus. Tudo isso Jesus fez uma obra completa. Quando ele opera mesmo. Ela está livre, curada e vale a pena servir Jesus. Glória a Deus, sou patrocinadora, ajudando o missionário a levar a palavra onde não pode ir. Patrocínio é importante para ajudar a obra de Deus. Está sendo uma bênção, nós estamos assim, ó, feliz da vida. Jesus, esse nome é tremendo, um nome poderoso. Amém. A Ele toda a honra e toda a glória. Pessoal, vamos ficar de pé que eu vou trazer uma novidade para vocês hoje. Fiquem de pé agora, por favor.